Olá, bom dia, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse canal. Mais uma manhã de segunda-feira, como sempre estou aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus e eu quero meditar com vocês em Marcos, no capítulo 4, passagem bem conhecida, né? Nós conhecemos bem essa passagem, mas eu quero falar um pouquinho sobre ela com vocês. Marcos capítulo 4, versículo 35, que fala: Jesus acalma a tempestade. Você está na tempestade? Está achando que é o seu fim? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala nessa manhã. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? No capítulo seguinte, no capítulo 5, no primeiro versículo diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. A gente começou a ler no versículo 35. Lembra que nós lemos e estava dizendo: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Aí no primeiro versículo do capítulo seguinte, que é o capítulo 5, diz: E chegaram à outra margem. Mas você percebeu que entre o início e o fim teve um processo? Teve um pânico, medo de morrer, um desespero, uma tribulação, uma angústia, uma dificuldade, que foi a tempestade. Então, o que eu quero deixar para a nossa meditação nessa manhã: a tempestade que você está passando hoje não é o teu fim. Não é para te matar. Não é para te destruir. É um processo para que você venha alcançar o objetivo, o propósito de Deus na sua vida. O propósito aqui era chegar do outro lado. E eu costumo falar que Jesus não tem plano B. Nós, seres humanos, nós fazemos planejamentos. Aí, quando um planejamento que a gente faz não deu certo, aí a gente fala: vou tentar o plano B, vou tentar o C, vou tentar o plano A, mas com uma nova modificação, uma adaptação. Com Jesus não tem isso. O plano A dele é infalível e é sempre perfeito. Ele não tem plano B, porque o primeiro nunca falha. O plano A dele nunca falha. Então, nessa manhã, eu quero falar para você: fica tranquilo, descansa. Você tem certeza que Jesus está no seu barco? Porque aqui Jesus entrou no barco, né? Os discípulos o seguiram, entraram, Jesus entrou na frente, os discípulos entraram e estava todo mundo no barco, né? Jesus estava no barco com os discípulos. Naquela época, Jesus em carne, cansado, deitou, dormiu para descansar. Mas não quer dizer que ele tinha perdido o controle do barco porque estava dormindo. Assim como hoje. Hoje ele não está mais em carne, né, no nosso meio, mas ele está no nosso meio através do Espírito Santo de Deus. Ele está no controle de tudo. Ele está contemplando tudo e tem todo o domínio e o controle da minha e da sua vida. Tempestade estamos passando, cada um está passando a sua tempestade, cada um está passando o seu processo. E muitas das vezes, no meio do processo, a gente fica como os discípulos, achando que vai morrer. Porque eles gritaram, Jesus falou: Jesus, não está vendo que nós estamos perecendo? Eles demoraram um pouquinho para clamar a Jesus, né? Jesus estava ali desde o início. Mas às vezes, porque eram homens pescadores, estavam acostumados com o mar, sabiam lidar, né, com aquela situação, já tinha passado por outras situações talvez parecidas, mas aquela fugiu do controle deles. Quando fugiu do controle deles é que eles foram clamar a Jesus. Foram lembrar que Jesus estava ali no barco, mas Jesus estava ali o tempo todo.
E muitas das vezes o que falta em nós é isso, né? Clamarmos logo a Jesus, clamarmos e logo colocar a nossa fé em ação, a nossa oração, porque essa atitude deles irem até Jesus representa a oração, é clamar. Não é achar que eu vou resolver do meu jeito, porque já tenho experiência nisso, eu já sei como faz isso, eu vou dar o meu jeitinho. Aí quando o negócio dá ruim e quando o negócio começa a fugir do controle das nossas mãos, aí a gente começa a clamar a Jesus. Não, clama desde o início. Jesus já está no barco desde o começo. Não ignora a presença dele não, vai até ele logo. E quando eles foram, a resposta veio rápido. Jesus se levantou, simplesmente acalmou a tempestade. Tudo ficou tranquilo. E a Bíblia diz que teve bonança. Sabe o que é bonança? É quando o vento, em vez de estar contrário, ele começa a ficar favorável. Eu acredito que aquele vento, aquela tempestade, aquele redemoinho que estava surgindo ali, em vez de dificultar, o vento se tornou favorável, porque Deus, o Senhor Jesus, deu uma ordem. Então aquilo que está desfavorável, quando você clama, o Senhor Jesus se levanta do seu trono e dá uma ordem. Porque basta somente uma palavra dele para as coisas se colocar no seu devido lugar. Ele dá uma ordem. Acalma-te, vento. Cala-te. Ou seja, aquilo que está te fazendo surgir a tempestade, surgir o problema, está fazendo você achar que é o teu fim, achar que é a sua destruição, vai começar a mover ao contrário, porque Deus vai dar ordem. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar. E eu creio que se você clamar, Deus dá a ordem aos seus anjos pelas suas causas. Ele vai dar ordem, ele pode dar ordem nessa manhã para assinar papéis em teu favor, para abrir portas em teu favor, para enviar providências na tua casa a teu favor. Ele dá ordem, se você clamar, ele responde. Ele responde propósitos, e eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu sou uma pessoa que vivo de propósitos, e eu creio, quando a gente ora, Deus responde a oração, Deus responde propósito. Então, em vez de você ficar em desespero e achar que é o teu fim, ficar angustiado, achar que vai morrer, clame ao Senhor, porque Ele lá do céu, Ele responde. E sabe o que vai acontecer? O teu barco não vai perecer. A tua trajetória não vai ser interrompida. Porque o objetivo de Jesus era sair do local que ele estava, atravessar o rio e chegar na outra margem. E ele chegou. Todos chegaram, vivos, nenhum morto. E quando chegou do outro lado, o que eles encontraram? O gadareno. Já não bastava a noite tribulada que tinham passado, ainda encontram o Nazareno, que era um homem perigoso, e muitas pessoas, ele já tinha saído do meio da sociedade, porque muitas pessoas tinham medo dele, as pessoas tinham medo dele, ele causava risco para a sociedade. Mas o que aconteceu ali? Aquele homem foi liberto, ou seja, outro milagre que aqueles discípulos tiveram que contemplar. E já tinham passado pelaquela situação, viram Deus operar, agora foram contemplar um milagre na vida do gadareno. Ou seja, está passando por tempestade? Dentro da tempestade você já vai ver milagre, porque é assim que Deus faz. Às vezes a gente está no processo, mas dentro do processo Deus está dando milagre. E quando chega no objetivo, você ainda contempla mais milagre. Então, meu amado, minha amada, continua crendo no Senhor, porque é só vitória. A tua vitória está chegando, você crê? Continua no barco, não entra em desespero e se joga para fora do barco, não. Tem gente que quer se jogar para fora do barco, vai morrer afogado. Fora do barco Deus não garante, não. Agora dentro do barco tem vitória do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, você vai chegar e vai contemplar milagres. Que Deus te abençoe nessa manhã, meu amado, minha amada. Fica na paz, em nome de Jesus. Compartilha, manda para os seus amigos. Se você acha que essa palavra abençoa a tua vida, abençoa outros, compartilha, curte e abençoa outras vidas com essa palavra, em nome de Jesus. Um grande beijo.